A gente teve um probleminha aqui no nosso Zoom, mas vamos voltar da onde a Ruth estava falando, que era sobre a festa, sobre a guerra regional, né? Que não vai ser uma guerra entre Israel e Hezbollah, e sim Exato, entre que o Irã. problema é esse, o que o Exército, a chefia do Exército diz, é que do momento que tiver alguma guerra no norte, esta guerra não será entre o Hezbollah e Israel, ou, e sim vai ser a abertura de uma guerra regional, porque o nosso amigo do Irã, o Khamenei, ele já tinha comunicado que do momento que vai haver algum conflito com o Hezbollah, eles estão na festa, eles estão no confronto. E do momento que eles entram no confronto, eles vão exigir dos países que ele ajuda ou quer dizer, entre aspas, que ele dá armamentos para esses países com a condição deles fazerem o que ele diz. Então, é a Síria, que não tem exército, mas tem forças revolucionárias iranianas, quer dizer, são tropas iranianas que estão sediadas na Síria e que fazem aquilo que o Irã manda, ou que o Hezbollah manda. De modo que, deste momento, pode haver, por exemplo, que como Israel estava entabulando, junto com os Estados Unidos, essa, não é reatamento de relações, porque nunca houve relações anteriores com a Arábia Saudita, mas para a criação de uma situação de normalização de relações. Desde que a Arábia Saudita também tem uma conta enorme a ajustar com o Irã, porque eles fornecem foguetes para os Houthi lá do Teimã, que mandam e que mandaram durante muito tempo foguetes contra a Arábia Saudita, principalmente nos poços petrolíferos, que causou para eles um grande prejuízo, de modo que eles têm uma conta muito grande a ajustar com o Irã. Logicamente que eles entrariam também. Agora, até que ponto tudo isso vai atrapalhar ou vai ajudar Israel? É difícil de falar. Inclusive, teve anteontem, no jornal de sexta-feira, saiu uma manchete enorme de que vários especialistas em assuntos bélicos, principalmente do New York Times, haviam escrito que havia possibilidade, se realmente houver um tipo desse de guerra, que a previsão de vítimas aqui em Israel será de 15 mil. Nossa, Pode ser que 15 mil para o Irã não seja muito, pode ser que 15 mil para outros países maiores, mas para um país pequeno como lógico, Israel, 15 mil é vítimas muito. é muita coisa. De modo que é um assunto muito pesado, que é difícil de resolver. Eu acredito que com todas as loucuras do Netanyahu, eu acho que o bom senso, em algum ponto, ele vai ter que ceder às pressões americanas e às pressões populares de que nós não somos uma potência. Nós somos realmente, falei no encontro passado, que nós somos o maior e o mais bem treinado exército do Oriente Médio, mas só nós fazemos jus a isso, não é à toa que nos consideram assim. Mas com todas essas considerações, numericamente, nós somos pequenos, e se tiverem muitos Mas, países, Ruth, porque diretamente quem ajuda o Irã, financeiramente e também com armas, é a Rússia e a China. eu sei. Mas se, veja bem, você acabou de falar que o Irã declarou que ele quer aniquilar Israel e matar todo mundo aqui. Isso aí é Não uma é guerra, ameaça é de. guerra de destruição, foi o que ele falou. Milchemet Hashmodah, traduzindo.
Então, tradução direta. então, se ele tem essa intenção, como é que Israel pode evitar isso? Exato. Está entendendo? Para onde quer que você se vire, não está bom. É. Agora, realmente, Israel tem possibilidade no que diz respeito à força aérea. Agora, as possibilidades que tem o Irã, embora eles tenham em abril, né, feito aquele carnaval noturno, mandando tudo que é tipo de foguete, tudo que é coisa que voa e que não é tripulado, foi enviado para Israel. Mas formou-se uma coalizão internacional chefiada pelos Estados Unidos que conseguiram derrubar tudo e não aconteceu nada. Apesar de que nós ficamos assistindo aqui um festival de luzes no céu durante toda a noite, mas numa guerra eles vão usar outro tipo de armamentos, mais baratos e mais destrutivos, como bombas, como tipo de foguetes não ter contra-tanques, que são foguetes que são muito pesados e causam muita destruição. E quem é que eles vão atacar? As cidades, os cidadãos civis. Eles não Bom, mas vão. eles não vão atacar, mas eles também vão receber, né? Israel tem condições Sim, também de exato. Mas o que devolver a está nos altura. faltando agora é esse problema dessa competição idiota entre o É. Biden e o Trump, que colocou agora o Biden numa situação que existem forças, inclusive dentro do Partido Democrático, que é o partido dele, que gostaria que ele se demitisse, porque as eleições são agora, em novembro. Mas Nós dizem, estamos Ruth, em que julho. independente de quem for o presidente, os Estados Unidos sempre vai estar com Israel. Sim, eu não acredito que o outro presidente que poderia ser eleito, se não for eleito do Partido Democrata e fosse eleito o Trump também não é a favor do Irã. Sim. Mas, de todas as formas, você não pode dormir, está entendendo, com essas perguntas às quais você não pode responder. Você não pode dormir com esse barulho. É Quer um dizer, problema quer dizer, se seríssimo. você atacar, você vai receber guerra. Se você não Exato. Se você atacar, não você também vai atacar, receber guerra. então Você tem que a, ficar a alerta minha 24 conclusão e a horas. de muita gente, de que sempre você leva vantagem se você é o primeiro que ataca. Bom, mas Você isso quer sempre dizer, se você você vence. pensa isso, eu acho que o governo e o exército já pensaram. Eles vão me ouvir. Isso não é um pensamento Eles vão só me ouvir, nosso, com né? toda certeza. Não, o problema é que quando você é o primeiro, você ganha o que se chama a surpresa do ataque. Está entendendo? Foi o que não aconteceu na Milhamet Yom Kippur, na Guerra de Yom Kippur, que a surpresa foi para nosso prejuízo. Nós fomos completamente surpreendidos com uma coisa que não se esperava. E o que aconteceu na Guerra dos Seis Dias é que o outro lado, o Egito, ficou sem a força aérea dele total. Antes de ter levantado um avião, antes de um primeiro avião levantar voo, todos eles já estavam destruídos em terra. Então, esse impacto da surpresa é muito importante. É, Agora, é um risco, para Israel é um risco. é. Mas se correr, o O bicho bicho pega, pega, se se ficar, o ficar, bicho o bicho come. come. Então, Bom, eu acho então, assim, Ruth, eu acho que como não adianta a gente sofrer antes do tempo, eu confio que a gente tem uma história de guerras e continuará tendo, assim, não de guerras, mas o governo e o exército, o Israel não perde guerras, e nem vai perder. E se tiver que ter.
é porque tem que ter. Não adianta, a gente não pode, Exatamente. né? A única vantagem que nós, como Infelizmente, povo, temos é que nós sabemos que o exército de Israel não é dominado nem dirigido por loucos, é, com ideias fantásticas de destruir ninguém. Israel não tem nenhuma ideologia de destruição dos nossos vizinhos, embora todos eles sejam nossos inimigos, nós estaríamos muito mais contentes se nós pudéssemos viver em paz com eles, lógico. sem que sejamos amigos, mas poder viver em paz, como a gente está vivendo tantos anos com o Egito, nós Se estamos em bem que o paz, somos Egito, amigos. se bem que o Egito, nessa história toda aí, a gente descobriu que agia por baixo Pois é, do falei que túnel, eles né? estavam se Não aproveitando dos panos, mas dos túneis. dos túneis e É, fazendo ali, transportando armas ilegais e tudo isso. Mas, contudo, a fronteira com o Egito é uma fronteira enorme e embora eles, os egípcios, não venham fazer turismo em Israel, mas os israelenses foram esses anos todos pelo Sinai, pelas praias maravilhosas do Sinai, que os israelenses viajam, e lá todos aqueles árabes que vivem no Sinai ficavam muito satisfeitos de receber os israelenses, israelenses. e muito bom trato. Quer dizer, era um tratado de boa vizinhança, É, embora bom, oficialmente também não havia nada, porque o governo desse Assisi não fez nada oficialmente é, contra Israel. Agora a gente descobriu que ele deixou passar armas, não só para o Hamas, para eles próprios, pois é. mas, amigos, negócios à parte, É. mas o problema é que é uma situação deveras difícil, mas eu tenho fé que o exército de Israel é um exército de muita disciplina, de respeito às leis, e eles não vão fazer coisas absurdas e vão tentar o mínimo possível de não atingir a população civil, mas, como eu já expliquei, o Hezbollah está situado em Beirute. Beirute é uma cidade com edifícios, com prédios, é muito difícil de você mandar uma bomba que só vai atingir o terceiro andar, mas não vai atingir o 10º, o primeiro. Ruth, mas de qualquer forma, com tudo isso, a maioria dos comentaristas, como você falou, não está apostando nessa guerra de uma forma geral, né? Existe Sim, uma diplomacia aí que está se tentando sim. fazer para evitar ao máximo isso, né? Todo mundo preferiria, como foi no final das duas guerras do Líbano, chamadas guerras do Líbano, mas que foram guerras do Hezbollah, e que foram, no fim, solucionadas com diplomacia, que os americanos realmente são muito bons nesse aspecto. E eles estão também atuando agora, Os Estados Unidos diplomaticamente. mandou alguma coisa aqui Como? para os Estados Unidos mandou um navio para o Sim, Mediterrâneo tem agora aqui, o não? tempo todo, o Ortmacher, que ele está o tempo todo atuando entre Beirute e com o Não, eu estou governo falando libanês. navio. Eu estou falando navio. Navios eles puseram na costa porta-aviões, Não, são mais porta-aviões. porta-aviões, porque, não com intenções bélicas, mas que os porta-aviões eles têm um poderio de ajuda humanitária fantástico. Eu não Não. sei dizer todos os números, mas eles têm uma cozinha que pode fornecer milhares e milhares de refeições diariamente. Eles têm um hospital que podem internar milhares de pessoas e médicos e todos os serviços indispensáveis a ajudar a salvar a vida de pessoas e tratar dos feridos. E eles têm mil possibilidades de fornecer água, eletricidade, tá entendendo? De modo que esses porta-aviões que eles colocam na costa
é realmente uma ação humanitária, não é uma ação bélica. Uhum. Ali o são milhares e milhares de soldados que estão lá que não têm nenhuma, não fazem nenhuma ação militar. Eles cozinham, eles limpam, eles tratam, eles cuidam, e estão dispostos a ajudar. Entendi. Agora, nós não precisávamos agora, como eu falei, não sei se isso foi gravado antes ou se foi depois, era desse debate idiota entre o Trump e o Biden, que a gente já sabia de antemão que o Biden ele não está numa situação para um debate público. Ele realmente é um homem inteligente, ele tem capacidade de tomar decisões. Todo mundo diz que ele foi um dos melhores presidentes que os Estados Unidos já teve, inclusive o Obama. O Obama agora, esses dias, quando existe pressão dentro do Partido Democrático para que ele se demita e não concorra às próximas eleições em novembro, o Obama acha que sim, que ele deve continuar, para você ver. É, Quer dizer, ele não é um homem apropriado para fazer um debate com uma pessoa como o o Trump. Trump, que ele precisava ouvir. Você imagina a dificuldade dele ter que ouvir com os altifones o que os assessores dele estavam falando para ele falar. Era como se fosse tradução É. imediata, né? Difícil para uma pessoa de 81 anos escutar, ouvir e, ao mesmo tempo, falar. Não é fácil. Então, ele Se falhou. atrapalhou. Muitas vezes foi uma situação ridícula para ele, ridícula para um país, uma potência como os Estados Unidos, mas agora ele está em retiro, inclusive lá naquela fazenda deles, e toda a família reunida, e a família acha que de jeito nenhum ele não deve se demitir do cargo e Candidatura. não deve dizer que ele não vai competir nas próximas eleições. E estou dizendo, se inclusive um ex-presidente como o Obama diz que ele está capacitado para continuar sendo um ótimo presidente, como ele foi até agora, mas ele não foi feito para debates Na públicos. verdade, ele foi feito para debate há Mas cinco não anos agora, né? atrás, ele estava É, perfeito. ele Só que fazia e agora ele era está muito com essa bom. limitação e não Aos está estudando. 81 anos de idade, ele pode É, esquecer, pode precisar de ter sempre alguma coisa escrita e é, não ouvir e fazer tradução simultânea. É não dá. muito difícil, Ah, é muito Ruth. difícil para uma pessoa mais É, jovem. Eu não digo como eu, porque eu sou muito mais velha do que ele, mas, mas eu digo para pessoas da idade dele, que é. eu já deixei o Biden, né, para trás há muito tempo. Bom, Ruth, Que, eu vou te fazer uma pergunta. Você recomendaria, assim, é uma pergunta que não tem nada a ver com o que a gente está falando agora, mas são perguntas que as pessoas me fazem. E eu vejo nas redes sociais também. Pessoas querendo vir a Israel para vir, para passear, para visitar. Você aconselharia pessoas a deixarem de vir a Israel nesse momento ou, ou não? As pessoas têm que deixar o barco fluir e seja o que olha, Deus esse quiser. é um assunto muito pessoal. Eu acredito que porque qual é o problema? O problema é que o aeroporto, as pessoas, a maioria dos turistas que vêm para cá, eles vêm por via aérea, né? É, Pelo aeroporto. E, os, o céu, no momento que começa a disparar alguma coisa, não é o lugar mais seguro, porque você não. não sabe qual vai ser o trajeto de um foguete, e quantos foguetes são e se eles vão realmente conseguir. Eu não acredito
que vai acontecer alguma coisa que vai nos surpreender tanto a ponto da gente não dizer que fecha os aeroportos. Uhum. Eu acredito que no momento que Israel sentir que realmente existe um perigo de ataque eminente, a responsabilidade do governo e das forças militares É é avisar, exatamente saber que um lugar tão sensível quanto o aeroporto Ben Gurion é uma coisa que vai ser um dos primeiros alvos é, que eles vão querer atingir. E que, nesse momento, Israel não vai avisar que o aeroporto vai estar fechado para voos civis. certo. Então Eu já acredito respondeu a minha que, pergunta. enquanto Israel não avisa que os voos estão cancelados, que as pessoas podem vir. Agora, se vai acontecer de imediato, depois que eles já estiverem aqui, de qualquer forma, de todos esses países que as pessoas visitam aqui no No Oriente Oriente Médio, ou mesmo Médio, na Europa, não estão tão capacitados em matéria de abrigo antiaéreos como Israel Israel. está. Né? De modo que Israel, de uma forma, tem uma facilidade muito grande de ser atingido, de outra forma, nós temos também meios muito efetivos de dar proteção à população civil, pelo que toda essa rede de tantos anos que a gente tem sofrido nessas guerras, nós aprendemos que os abrigos são as coisas mais importantes nesse momento É e verdade. que o abrigo concede, e depois a possibilidade de que tem países, por exemplo, que você poderia, digamos que você não tenha voos para a Europa ou para os Estados Unidos para voltar, mas que tem países como a Jordânia ou como o Egito, onde você, por outra direção, pode escapar, que é tudo muito perto, né? É verdade. Os Emiratos, está entendendo que agora já temos É, relações com os países dos Emiratos, de modo que existe sempre essa possibilidade de fuga, né? Digamos assim. Agora, se as pessoas eles têm que saber que, que existe essa possibilidade. Isso está nos jornais. verdade. E se a pessoa, quer dizer, se Israel não fechou os aeroportos, É as porque pessoas é viável. é viável. Pois é. Tá certo, Ruth. Bom, Ruth, mais uma vez obrigada pelas suas informações e vamos ver se a gente semana que vem tem boas notícias, né? Tomara que Vamos a gente aguardar. possa falar de coisas mais interessantes e menos É, preocupantes. é verdade, Ruth. Um beijo, minha querida. Beijo, uma boa semana para todos. Obrigada, Ruth, para você também.